falar sobre as 10 virgens. Então nós temos lá também uma chamada, né, dos tempos que nós estamos vivendo, né? Então já nem falo para os tempos finais, porque a gente já está neles mesmo, né? Então já é redundante. E o Salmo 126 também remete a esse momento. Por isso eu escolhi a música o Glória Aleluia para o início do culto hoje. E o Salmo 126 vou estar lendo, né? Então, Deus é louvado porque retirou o seu povo do cativeiro. Então, agora de novo nós temos alguns, né, voltando do cativeiro dos reféns, né? Vamos estar orando por esses outros, acho que mais 30 crianças, né, que estão entre os reféns também, que eles também possam ser libertos, né? Então, vamos estar lembrando ainda de Jerusalém, de Israel, do povo que biblicamente é o povo de Deus. E nós, como gentios, também fomos resgatados porque Cristo veio para isso também. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Imagina aquele pai, né, que aparece no jornal abraçando a filha porque ele achou que a filha, ele tinha recebido a notícia que a filha estava morta. Depois a notícia de que talvez não estivesse porque não encontraram nem o corpo nem vestígios de sangue no lugar onde ela dormia. Então, e agora depois de todo esse tempo ele quer encontrar a filha dele ontem, né? Isso deve ser uma coisa assim, sem palavras para descrever, né? Aí a gente aqui lendo, né? Eu fiz um paralelo nesse momento, hoje quando tinha lido eu nem tinha pensado nisso. Então estávamos como os que sonham, né? Um sonho bom, claro. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, porque quando a gente está feliz, né, quem que já não experimentou, a gente tem vontade de cantarolar, a gente ri à toa, né, e é tão bom quando a gente tem esses momentos, né? E quando a gente chega na vida adulta, a gente sabe que são cada vez menos esses momentos, tá? Então, querendo ou não, eu brinco com isso, mas eu brinco muito, você sempre diz que quando tu brinca tem um fundo de verdade, né? Então a gente brinca, né, que quando a gente fica adulto descobre que é assim mesmo, né? E hoje já estão descobrindo muito cedo que é assim, então isso também. Nós, da minha geração, vou colocar aqui, da minha geração, nós descobrimos bem mais tarde que é assim mesmo, desse jeito. Hoje se descobre muito mais cedo. Então, a gente tinha mais momentos de felicidade genuína, né? E aqui, na volta do cativeiro, né? Imagina aquele povo saindo da Babilônia, né? Ou depois do Egito, né? Foram tantas vezes, né? Agora, de novo, né? Então, da garra de terroristas, e que Deus possa agir para libertar todos. A gente também pede os homens, né? Pede que Deus possa agir. E como Ele agiu durante esse tempo todo. E a nossa língua, né, se encheu de cânticos. Então, se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. E a gente ainda vê, a gente tem relatos de pessoas, de coisas de milagres. Eu vi ontem mesmo um vídeo de um muçulmano que se converteu porque ele sentiu alguém pegar no ombro dele, chamar ele pelo nome e ele ouviu essa pessoa que ele não sabia quem era. Ele perguntou, mas quem está falando comigo? Eu sou Jesus. Mas quem é Jesus? E ele foi falando o relato dele, né, num vídeo. Eu não sei, eu não sabia quem era esse Jesus quando me dei conta, mas como assim? Eu sou um terrorista, eu sou realmente uma pessoa. Ele era, né, dos extremos, né? Então, não, mas eu posso te perdoar, eu posso te salvar, e eu quero fazer isso. Mas por quê? E ele disse, quando ele se deu conta, ele caiu de joelhos, em prantos, porque ele viu que realmente era Deus, não era outra, não tinha outra coisa. E ele sentiu esse resgate, né? Então, grandes coisas fazem-se hoje em dia lá. Temos vários relatos de pessoas que conseguiram salvar muitos, porque não foi pela força deles. Tá? Coisas misteriosas, enquanto estavam louvando. Então, tem milagres que eu acho que Deus tem. Na nossa vida também, né? Tem dias que a gente passa por pesares, passa por bastante aflição e a gente percebe que, apesar de Deus estar conosco, né? Quanta coisa a gente não precisa viver, por sinal que outros vivem, né?
Nosso solo aqui não está rachando ainda como em algumas partes da cidade de Gramado. E não é a cidade inteira também, como os jornais colocam, então a gente tem que ter muito cuidado ao estar distribuindo esse tipo de notícia também, né? Senão vira um terrorismo suave das pessoas, a gente tem que cuidar com isso também. Então, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Dizia o povo naquele tempo, mas nós também podemos falar, não nem por todos os momentos da nossa vida, mas por muitos. Aí aqui entra a gente, aqui lembramos das 10 virgens, né? As que estavam preparadas e as que não estavam preparadas quando o noivo, o tal noivo, né? Que está exemplificado como Jesus Cristo, né? Vindo para buscar os seus, tá? Então nós somos falhos? Somos. Eu tenho uma pessoa que aquelas amizades de Facebook, tu sabe que é a pessoa, mas eu não conheço ao vivo, mas a pessoa põe todo dia, nós somos falhos, mas Deus, né, é Pai, né? Então Jesus é Pai, né? Então, sim, nós somos falhos, mas nós temos que cada vez mais nos acercar e tentar fazer o nosso melhor, né? Então, tem dia que a gente tenta, mas tem dia que coisas externas realmente venham nos perturbar, e não é porque a gente pediu para ser assim, é uma coisa, né, mesmo que não tem explicação. E aqui diz assim, a partir do 4, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aí entra, né, quando nós vemos aqui sobre as perseguições dos povos, que o Eliseu e a Ellen colocam para a gente, quanta gente tem perseguições muito reais na vida, né? Hoje nós temos ali na faixa de Gaza, sul de Israel, enfim, todo aquele trecho lá está em ebulição, né? Quando eu acompanho a linha de Israel, volta e meia tem ataques, tem alguma coisa deles, isso já é uma normalidade, né? Mas não como agora que virou uma guerra ou foi um massacre como foi esse do dia 7 de outubro, né? Então, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aí, hoje, quando eu li, não foi ontem, eu tenho ouvido várias coisas. Uma coisa que fica para mim bem claro, quando o pastor Macir ora e ele nos ensinou a orar assim, Deus não solta a nossa mão. Nós somos falhos e pecadores, né? Mas Deus é Pai. Mas não solte a nossa mão. Eu tenho pedido constantemente isso. Em meio a lutas, em meio a dúvidas, em meio a tempos difíceis em alguns setores. Então a gente precisa realmente pedir isso, porque nós somos falhos, nós vamos soltar a mão, tá? A gente solta fácil, quando começa a doer o pulso, né? Quando começa a doer o tendão aqui, a gente não aguenta, mas ele aguenta, tá? Então vamos pedir que ele esteja conosco para que a gente possa estar naquele dia, né? Porque a gente não sabe quanto tempo demora, se é rápido, se não é. As coisas estão muito assombrosas, estão muito estranhas no mundo, a gente sabe disso, né? Então não adianta colocar data, porque também li ontem, porque para Deus um dia é como 1000 anos. Então eu não sei como ele conta o tempo, mas nós sabemos que nós temos a nossa missão, o nosso dever. Nós fomos chamados, nós conhecemos a verdade, se a gente quer que realmente essa verdade nos liberte e nos mantenha até o dia final, né? Até o nosso dia final, porque é quando a gente fechar o olho aqui, acabou, né? Depois disso não adianta mais oração de ninguém, mesmo nem vela, a gente sabe que daí não adianta mais nada. Então vamos pensar no aqui e agora, né? Então eu falo para vocês aqui como uma reflexão e falo para mim, tá? Então que fique bem claro isso. Vamos estar orando. Obrigada a Deus porque tu estás aqui conosco e Pai, que tu possas vir à frente de nós aqui nesse culto, nos abençoe, nos proteger, nos guardando, e que nossos louvores cheguem. Obrigada que tu possas estar nos cuidando e nos segurando pelo amor, literalmente, Pai. Eu peço isso de coração, peço a todos os irmãos também que representaram os cultos. Abençoa todos que não puderam estar, com saúde, com paz, de Senhor, renovo, de energias e forças e de esperança a todos nós. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar.